Olá, gente, bom dia! Olha só, sexta-feira, só tem mais hoje, amanhã, em fevereiro já, ó, foi no papo, né? Temos uma história bem interessante aqui para compartilhar com você. Você já deve ter ouvido essa expressão barriga de aluguel, não é? Enfim, essa é uma questão que não é novidade para a gente, não é desse século, nem do século passado, mas é alguma coisa que já acontecia nos tempos bíblicos. Olha aqui a reflexão da Beth Kosick a respeito disso. Ela traz aqui o texto de Gênesis 16:1, que vem falando sobre Sarai, mulher de Abraão, que não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. A Beth diz que, como mulher, ela admite que nessa história da Bíblia, a sua compaixão é completamente voltada para Agar. A realidade dela era de ser uma escrava, sem direito algum, além do alimento, né, que era necessário para se alimentar. Agar não tinha escolha. Ela precisava se submeter às orientações de Sara, que era idosa, né? E ela acabou se transformando aí na barriga de aluguel para dar a Abraão, que era o esposo da Sara, um bebê do sexo masculino, inclusive. A infertilidade de Sara deixava ela muito atormentada e ela se sentia provavelmente amaldiçoada. Sara amava seu esposo e ela sentia que precisava resolver aquela situação. Então, Abraão provavelmente havia se desesperado muitas vezes na presença dela, implorando a Deus por um herdeiro que, aliás, havia sido prometido. Sara, no fim, achou que havia sido suficientemente paciente com Deus esperando. E então disse assim, se o Senhor não deu até agora, eu vou tomar meu jeito. Ela estava imaginando que o Senhor não ia abrir o ventre dela, afinal de contas ela já era idosa. Ela queria ter um marido feliz, mas ele não estava contente. Como resultado, ela também não estava. Abraão tinha muitos escravos e Sara teve muitas opções, mas escolheu Agar, a sua escrava egípcia, que mostrava muitas vezes evidência de ser capaz de produzir um herdeiro digno para Abraão, um filho com saúde, com força, com inteligência, além de bons atributos de caráter. Sara sabia muito bem que ela não podia escolher uma mulher inferior para assumir esse lugar como provedora de um filho. Assim, o filho de Agar, que se chamou Ismael, né, ele foi concebido. E o patriarca Abraão ficou muito feliz, embora, sem dúvida, ele desejaria que a criança fosse de Sara. Afinal, ela era a esposa da sua juventude, aquela que ele esperava que gerasse seus filhos. Infelizmente, Agar se tornou orgulhosa por ter engravidado do seu rico patrão, um homem que tinha grande status social. Talvez ela até tenha imaginado que um dia poderia ocupar o lugar de Sara. E por não suportar a atitude agora da sua serva, Sara passou a tratar ela de uma forma cruel. Tão cruel que Agar resolveu fugir. No entanto, Deus se revelou de uma forma graciosa para Agar e pediu que ela se humilhasse e voltasse para a casa da patroa para servir a Sara mais uma vez. Um dia, Agar teria muitos descendentes. Essa seria a promessa e foi a promessa de Deus. Sabe, gente, mesmo quando a gente sofre decepções, a gente pode continuar confiando em Deus e, como fez Agar, obedecer às suas ordens. A gente tem vontade de sumir, de fugir, de esquecer as pessoas e Deus inclusive. Mas não é assim que a gente vai resolver umas coisas. Deus sempre tem um plano melhor para a nossa vida. Portanto, quando as situações estiverem complexas, busquemos ao Senhor, ouçamos a sua voz e estejamos prontos a ouvi-lo. Essa história não termina aqui, porque amanhã a gente termina a reflexão final da nossa amiga Beth. Por enquanto, ora comigo. Deus eterno, ajude a não fugirmos das situações que são complexas, que são injustas, enfim, ou que realmente estamos vivendo porque merecemos e fizemos alguma coisa que não deveríamos ter feito, mas pedimos pela Tua misericórdia, Tua graça, que o Senhor nos ajude a ouvir a Sua voz e dar-nos habilidade para Te obedecer, porque os Teus planos sempre são melhores. Obrigada por isso, ó Pai, por Jesus. Amém. Até amanhã, gente!